Olá! Na resenha rápida de hoje, eu venho comentar sobre o último livro que eu li, que eu gostei muito e que eu recomendo fortemente que vocês leiam também. É esse. O Homem Pré-Histórico Também é uma Mulher, uma história sobre a invisibilidade das mulheres, da Marilene Patumati, publicado pela editora Rosa dos Ventos. Nessa obra, a Marilene começa nos provocando com a seguinte frase: não, as mulheres não ficavam em casa varrendo a caverna enquanto os homens iam caçar. Eu achei super interessante essa provocação dela, porque aí a gente começa a pensar qual foi o papel da mulher ao longo dos séculos. E na Idade das Cavernas, qual era o papel da mulher? A Marilene, ela esmiuça muito bem isso nesse livro. Ela diz que a mulher teve um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. O que eu mais gostei, uma das coisas que eu achei mais interessantes, foi quando ela menciona que em 1880 foi descoberto um sítio arqueológico na cidade de Björn, na Suécia, o do guerreiro chamado Grande Guerreiro de Birka. Esse guerreiro foi enterrado com espadas, flechas, cavalos, um tabuleiro contendo vários peões mostrando que ele devia ser um general ou um estrategista. Só que tinha uma coisa, esse guerreiro morreu com aproximadamente 30 anos. Eles foram analisar o esqueleto e parecia assim um pouco pequeno para ser um grande guerreiro. Mas a verdade se revelou só em 2014, quando estudos do DNA mostraram que esse grande guerreiro viking era na verdade uma mulher. Imagine a surpresa dos cientistas ao descobrirem que era uma mulher. Essas descobertas mostraram que as mulheres, então, têm um papel fundamental na sociedade. Elas eram guerreiras. Vários sítios arqueológicos, agora com os avanços da ciência, nos permitiram e permitem descobrir o DNA quando os esqueletos estão bem preservados, fazerem testes ou as medições do quadril desses esqueletos e descobre-se que esses esqueletos são de mulheres. É super interessante saber disso, porque mostra que a mulher não ficou relegada ao papel de dona de casa. A história das mulheres, como diz a Simone de Beauvoir, é escrita pelos homens, e os homens são, ao mesmo tempo, juiz e parte envolvida. Agora, o que mais me chamou a atenção foi saber sobre a história da França. Eu não sabia que a França demorou a autorizar direitos de igualdade entre os sexos. Foi só em 1944 que o general Charles de Gaulle disse que as mulheres deviam ser tratadas com dignidade e igualdade. Então, as mulheres não tinham a liberdade que a gente vê hoje na França. O direito ao voto das mulheres também veio bem depois. E esse livro fala bastante sobre as manifestações de mais ou menos 200 anos atrás, que são as mulheres de 1848. As mulheres no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, começaram a fazer manifestações para pedir o direito ao voto, o direito ao trabalho, o direito ao estudo. Quando a gente lê livros, obras como a obra Um Quarto Todo Seu, da Virginia Woolf, a gente entende que as mulheres elas foram, ao longo dos séculos, renegadas a um papel secundário e isso não está muito claro como que isso se deu. Ainda está sendo estudado quando isso se deu, mas a gente pode ter algumas ideias, né? Com a instituição da religião, por exemplo, que renegou a mulher a um papel secundário. E é interessante notar que o livro ele é muito bacana, ele mostra muita coisa, fala do Código Napoleônico, fala do Código de Hammurabi, que foi instituído na Mesopotâmia. O Código de Hammurabi diz que as mulheres que o marido não é senhor nem da vida de sua mulher, nem de seus bens, e se vier repudiá-la, ele lhe deve uma parte da sua própria fortuna. Esse Código de Hammurabi foi escrito no ano 1750 antes de Cristo. Então, quando foi que a mulher perdeu seus direitos? A gente gostaria muito de entender melhor como isso aconteceu. E eu acho o seguinte, que todo mundo que tiver curiosidade de entender e aprender sobre isso deveria estudar as questões de gênero e essas obras que levantam esse questionamento. Então, o que me chamou muita atenção foi isso. Apenas em 21 de abril de 1944 que as mulheres francesas tiveram direito a votar.
Se a gente comparar com os outros países, nos Estados Unidos, na Finlândia, Canadá, as mulheres votaram antes, tiveram direito antes ao voto do que as mulheres francesas. Outro ponto que a Marilene aborda aqui é a questão do feminicídio. Em 2019, ela traz dados de que 149 mulheres francesas faleceram em um ano vítimas da misoginia e do feminicídio. Hoje, a gente está assistindo no Brasil uma epidemia de feminicídio. Em 2025, 4 mulheres morrem por dia. Ou seja, a gente tem mais de 1.200 mortes de mulheres pelo simples fato de serem mulheres por ano, 10 vezes mais do que na França. Então, a gente precisa conversar sobre isso, é um assunto que a gente precisa falar sobre a invisibilidade das mulheres. Outro ponto que eu achei legal foi sobre a questão de ciência. Vocês sabiam que apenas 3% das mulheres foram laureadas com o prêmio Nobel? Se a gente pensar que o trabalho era proibido na Europa, até na França principalmente, até 1906, a Marie Curie fez um feito gigantesco de ganhar um prêmio Nobel de Física e de Química. A Marie Curie ganhou um prêmio Nobel pela descoberta dos elementos rádio e polônio em 1903. E ela ganhou esse prêmio, eu acredito que foi por causa do seu marido, Pierre Curie, que não aceitou ganhar o prêmio sozinho, afinal de contas o trabalho tinha sido todo feito pela Marie. Se você gostou desse livro, eu recomendo muita leitura. Tem que parar por aqui, porque a nossa resenha é rápida. A promessa é ser uma resenha rápida, mas ela é muito legal e a discussão não se esgota aqui. Meu nome é Cíntia Lopes, eu gosto muito de ler, e se você gostou, clica aqui, comenta, manda uma mensagem para mim. Eu vou adorar saber o que você está pensando a respeito. Até a próxima. Tchau, tchau.